Agora vamos para a segunda parte. Tá? Eu presumo que o Dom Guilherme Rocha é a ponta de lança de uma casa onde a Aldeia Imperial da Mozart está aqui, um dos principais incentivadores de Dom Guilherme a continuar os estudos e também a embelezar, digamos assim, a arte heráldica da Casa Mozart von Württemberg. Gabriel Cunha está online também a assistir, o Sr. Ryan também entrou, obrigado por estarem a assistir. Agora vamos para a segunda parte da entrevista, que realmente eu costumo dizer que é mais intimista, tá? Ou seja, mostramos uvas e personalidades, tá? Mostramos a garrafa, o rótulo, tá? O Dom Guilherme Rocha. Agora vamos abrir a garrafa, vamos servir a taça e vamos aerar e vamos ver de que forma ou de que estrutura é a uva. Dom Guilherme, é difícil, sendo heraldista, é difícil fazer esta pergunta, mas geralmente eu faço sempre esta pergunta de que se baseia no seguinte: se a sua vida fosse um livro, que título teria? Mas no seu caso, irei perguntar de que cores teriam? Perfeitamente. Bom, com total certeza seria preto, verde e branco, né? As cores da Casa de Catolé Primavera. Com total certeza seriam verde, preto e branco. Mas se fosse um livro, né? Eu simplesmente não consigo pensar em nada melhor do que complexo. A relevância de um elmo. A relevância de um elmo. Eu diria a relevância de um pincel. Né? A heráldica, às vezes, ela era representada com um pincel, né? Os primeiros brasões como que eu posso dizer, das guildas medievais de heraldistas, ela era formada por um escudo de vermelho com 3 escudetes de prata, né? Colocados em contra-roquete, que é um triângulo assim, né? 2 em cima e 1 embaixo. Mas, posteriormente, os heraldistas preferiram se representar com um pincel. E se a minha vida fosse um livro, o título seria A Relevância de um Pincel e um ponto de interrogação, né? Com um ponto de interrogação. Porque que relevância teria? Muitas vezes eu enxergo na sociedade que a heráldica ela é levada como uma coisa... Eu enfrento isso com clientes também, né? Os clientes me perguntam qual o valor disso, onde eu posso usar isso. Eu já tive que listar para um cliente uma relação de possibilidades da onde ele poderia utilizar o brasão. Porque ali enxerguei que, de certo modo, aquele próprio cliente não entendeu muito a heráldica. Não compreendia aonde é que ele poderia aplicar a heráldica, que é simplesmente também é inúmeros os lugares onde a gente pode colocar um brasão, né? A questão, também a questão, o Dom Guilherme deve ter a dificuldade de não sei, eu não direi que as pessoas são iliteradas, tá? Mas muitas vezes aqueles que veem um brasão, uma bandeira ou algo que identifica uma família ou uma estrutura nobiliárquica, não sabe ler o brasão, correto? Ou seja, não, há uma leitura visual, cor, brasão, e tenta identificar um país através de um animal, de uma cor ou de uma coincidência de uma cor, uma bandeira de um país atual, de uma república, ok? Mas muitas vezes também se bate, há aquele impacto interessante que a pessoa não sabe ler. Não literalmente, entende? Mas assim, há aquela questão da pessoa é iliterada, digamos assim, de uma forma heráldica, ou seja, também tem espaço para que haja, para que Dom Guilherme tenha esse espaço para se mexer. Uma outra pergunta. Uma frase que o acompanhe diariamente como motivação. Será a noblesse oblige? Essa é necessária, essa é muito necessária. A nobreza me obriga. E aí, na verdade, eu tenho que dizer que eu me deparo ultimamente com uma coisa na minha vida que, por causa da nobreza, eu me vejo obrigado a sempre dar um passo lento. Então, a frase seria devagar e sempre, né? Eu estou num estágio da minha vida que eu não posso parar.
mesmo que eu esteja andando bastante devagar, lentíssimo, principalmente para quem está ao meu redor, né? Eu recebo muita mensagem de cobrança das pessoas, para as quais eu até prometo certas coisas, mas acabo demorando para fazer, para cumprir, porque eu preciso de tempo. E eu devo a isso, né, principalmente a minha condição nobiliárquica atual. Eu preciso fazer tudo devagar. Eu preciso dar tempo ao tempo para certas coisas se revelarem, a verdade se revelar. E só tem uma coisa que faz a verdade vir até nós, que é o tempo, né? Por enquanto a gente tem uma ilusão do que realmente é as coisas, as pessoas, as condições que nos cercam, mas só o tempo pode revelar a verdade. Eu já obtive muitas verdades só esperando, ou muitos problemas resolvidos apenas esperando ele se resolver sozinho também. Então, a minha frase é devagar e sempre. Uhum. Que recomendação, eu não direi aos heraldistas, porque lá está, aqueles princípios de moral monárquica, podemos dizer assim, princípios que já explicámos anteriormente. Que recomendação é que o Dom Guilherme dará à nova geração que de momento se encontra neste clima de cinza, ou seja, nem é preto nem é branco, é cinzento? Que recomendação é que daria a essa nova geração? A geração da sociedade, do mundo mesmo. Bom, apesar de eu achar que eu me encontro numa geração até meio jovem, eu tenho apenas 25 anos, eu digo que para ter calma, principalmente ter calma, né? Eu mesmo já fui muito afobado, né? Tem essa expressão, não sei se o senhor entende, afobado, apressado. É da juventude, faz parte da genética, não tem nada a censurar. Mas que tenham o mínimo de calma e paciência. Tenham calma com os parentes, porque também são humanos. Tenham calma com a sociedade. Mas, apesar de terem calma, lutem. Lutem com calma. Lutem com calma, porque as mazelas da sociedade, elas só podem ser sanadas, só podem ser curadas com luta. Mas se essa luta não for organizada, nós não chegamos em canto nenhum. A exemplo disso, nós temos as revoluções, né? Muitas revoluções que, muitas delas, trouxeram muitas coisas ruins, né? Trouxeram destruição, trouxeram morte, trouxeram agonia, trouxeram dificuldades. Mas eu me proponho, a todo dia que eu levanto, me proponho a fazer uma evolução e não uma revolução. Sempre tentar se perfeccionar, ser mais perfeito. Há quem diga que, nossa, ser perfeito é só para Deus, só Deus é perfeito. Não. As próprias escrituras, nelas constam da boca de Jesus dizendo: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ora, se o próprio Deus nos disse isso através da palavra, quem somos nós para dizer que não? Que eu não sou perfeito, que eu não quero ser perfeito? Lógico, né, com total certeza, que não se pode usar isso como argumento para ser uma pessoa mesquinha, uma pessoa snob, uma pessoa arrogante. Porque, afinal de contas, a caridade, a honestidade, a obediência, elas são virtudes que tornam as pessoas mais perfeitas, principalmente a caridade. Imagine-se agora, Dom Guilherme, um jovem com essa capacidade e eloquência a dar o peso dessas palavras perante os princípios de uma geração que é de sua idade. Por isso é que eu digo assim, por isso é que lhe pedi essa frase, porque está no meio dessa geração. Portanto, como o Dom Agripa Luz comentou, mandou bem. Ok. Dom Guilherme Rocha, agora é assim, estamos quase a finalizar, faltam 5 minutos. Eu gostava que compartilhasse as suas redes sociais, considerações finais. Comentou que, e como eu comentei, possivelmente é a ponta de lança de um estudo do século XII
que se quer mais, eu não diria que fosse um estudo ou uma estrutura de conhecimento elitista, muito pelo contrário, vai puxar paralelamente princípios, leitura de simbologia, história, vai puxar muita coisa atrás que muitas vezes não é lida através da simbologia da heráldica. Por isso é que ela está, assim, vindo do velho mundo, quando cheguei cá e reparei nesse proforme de respeito pelas, digamos, leis e motivacionais e de moralidade monárquica, é muito interessante, mas lá está. Eu cheguei cá e vi que havia esse respeito e tendência a manter viva essa tradição. Muito bonito, muito bonito. Dom Guilherme Rocha, considerações finais. Eu queria saber que posteriormente eles irão seguir a live, tá? Deixo já aqui o repto que possivelmente fizeram essa proposta de muitas vezes, possivelmente futuramente, irei fazer uma repetição da entrevista com um convidado ou outro específico, porque nos bastidores me perguntam que queriam participar para pôr questões em tempo real. Portanto, possivelmente irei incluir Dom Guilherme Rocha, possivelmente para uma próxima live, onde de alguma forma iremos ter convidados, tá? Leigos, muitas vezes, que gostarão de ser ou seus clientes, tá? Ou de alguma forma querer esclarecer essa questão para não irem à Torre do Tombo fazer um print ou tirar uma fotografia, para que de alguma forma façam um copy do sobrenome que, quiçá, tem um brasão. Dom Guilherme, então, considerações finais, tá? Assim, fica o convite já para uma nova live, exatamente com participantes, por isso é que eu vou fazer depois a devido esclarecimento, porque nos foi pedido, tá? Não só da sua área, mas de outras que entrevistámos anteriormente. Dom Edielson está na lista, exatamente pelo direito monárquico, portanto, tem muita gente com dúvidas que gostaria depois de expor essas questões, tá? Dom João Franco também, tá? Porque tem muita curiosidade por trás também para essa estrutura imperial, estamos a falar de Mozart-Württemberg, e também da heráldica e de todo o estudo do século XII que advém, e lá está. E lá está Dom Guilherme, está em posse de devido conhecimento dessa questão. Não, sem mais demoras, Dom Guilherme, considerações finais? Bom, eu diria, sobre o tema, eu diria que quem quer ter um brasão, tenha calma e pesquise Hugo Gerhard Ströll, né, eu sou fã dele, né, o grandíssimo heraldista alemão do século XIX, né, não está mais entre nós. Ele trabalhou para o Império Alemão, ele trabalhou para o Império Austríaco, mas tenha calma. Quem quer um brasão, por favor, tenha calma para querer ter, para buscar fazer, se for fazer com as próprias mãos, tenha calma. Pesquise bem a sua vida, porque o brasão é composto por coisas perenes que nunca se alteram. Como eu tinha dito, que tem gente que pode colocar a profissão, profissão no século XXI é um tanto quanto volátil, né? Então pode ser que se altere. Se você coloca no seu brasão uma coisa referente ao seu brasão, à sua profissão, e você muda de profissão, seu brasão deixa de ter sentido. Então, tenha calma. Da mesma forma que eu digo para os jovens, tenha calma você também que quer ter um brasão. Redes sociais ficam aqui exatamente na live. Dom Guilherme Rocha tem a sua casa, tem a sua área de estudo, tem o seu site, tem o seu Instagram. Aconselho que sigam, tá? É muito interessante. Tem história, não tem banalidade, tá? É uma área onde não tem banalidade. O facto de pertencer à casa e o facto de termos um meio de comunicação interno é muito interessante, porque nada é banalidade, e de alguma forma existe uma frase, existe um princípio, existe algo que já aconteceu, que de alguma forma, quando eu costumo dizer, nada do que foi passado não poderá deixar de ser presente e será sempre contemporâneo. Portanto, é uma frase que eu geralmente utilizo sempre na minha área, por causa dos vinhos, das uvas, da história, e lá está, a leitura de heráldica é sempre uma história de uma família, de uma corte, de uma evolução de uma família ou de um país. É sempre uma leitura que de alguma forma tem o seu, podemos dizer, não é um código da Vinci, tá? Mas é um código da heráldica que de alguma forma tem uma leitura muito própria, e vamos estar, Dom Guilherme Rocha tem acesso
a esse descodificador, que lá está, faça a proposta, que entre em contato com ele, façam uma busca, tenham muita calma, tá? E vejam que de alguma forma existem raízes, leituras paralelas no bom sentido, onde possivelmente existe uma história, uma simbologia, uma cor e um noblesse oblige que de alguma forma todos possamos ter e aceder a esse conhecimento de uma forma bem calma. Dom Guilherme, resta-me despedir, tá? Peço que então que se vejam o Instagram de Dom Guilherme Rocha, tá? Vejam também Uvas e Personalidades, aproveitando a deixa. Assistam também, muitas vezes eu passo o link na Uvas e Personalidades para assistirem esta entrevista na íntegra. Só últimas comentações. Christian von Beaumont entrou, obrigado. Mas para quem não assistiu na totalidade, na íntegra, esta live, poderá acompanhar aqui no Instagram do Uvas e Personalidades, e depois postarei o link posteriormente nas minhas redes sociais para que acompanhem este assunto. Como eu comentei no início, houve muita curiosidade para saber, principalmente o que é o termo, tá? Só sabiam que era brasões, lá está, mas o estudo não sabiam, não sabiam nada. Procurei e acho que provoquei uma discussão saudável para saber exatamente a diferenciação entre brasão e heráldica, tá? Foi provocada uma discussão saudável e ele está. Provoquei então o conhecimento a terem com Dom Guilherme Rocha para que ele vos possa esclarecer a leitura da heráldica. Dom Guilherme, muito obrigado por ter sido tempo. Vou fazer posteriormente um convite mais à frente para termos essa live com mais participações para esclarecerem em primeira mão o que é determinados termos e toda a ciência da heráldica. Perfeitamente, já aceito de antemão, dependente do dia e da hora, eu farei de tudo para me fazer presente. Será uma honra e será importantíssimo. É uma forma excelente de aumentar o conhecimento da heráldica nas pessoas que acharam interessante ou querem aumentar o seu próprio conhecimento, né? O senhor citou o Código da Vinci, acabo por perceber que eu sou o professor Langdon dos brasões, então o personagem de Tom Hanks, né, nos filmes. Eu queria citar também o perfil. Apesar de eu ter um perfil pessoal, tem o perfil da Arte Heráldica. É o perfil por onde eu posto os brasões feitos para os meus clientes por lá. Seria interessante divulgar o link desse outro perfil, que eu não uso, não posto fotos, apenas os brasões feitos para os clientes também. Ou seja, tem esse outro perfil aí que acho que eu não cheguei a citar, né? Mas lá está, entra em contato diretamente com o Dom Guilherme Rocha, que vão aceder a essa informação. Com o receio de que o Instagram bloqueie uma hora direta, tá? Vou-me despedir, tá? Até uma próxima live. Dom Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por ter participado e até uma próxima oportunidade onde, como eu comentei, seremos mais a fazer perguntas difíceis, tá? Lá está, aí estará, como vocês dizem, a bola ficará no seu campo. Muito obrigado, Dom Guilherme. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Paulo, você não sabe quem eu encontrei aqui em Guaratuba. É o filho de uma telespectadora tua que mora em Portugal. É portuguesa, com certeza. E eu tô aqui com o filho dessa
Como é o nome da sua mãe? Maria Odete. Maria Odete, e seu nome? João Carlos Farrabo. João Carlos. Ela assiste o Cidade Alerta lá em Portugal, você acredita? E deixa-me dizer uma coisa, ela acha super divertido, porque acha que o Brasil, mesmo com toda essa desgraça, é muito colorido. É mole, Paulo. E olha só, o João, ele tem canal de TV, ele trabalha com TV, tem canal no YouTube, tá em 8 TVs? 8 TVs. 8 TVs. Estou TV Carioca, TV Aracati, a Siri TV no Peru, Peru Channel, tá? Estou na ABC também, TV Gurutuba também, mas é assim, é uvas e personalidades, o que por casualidade comecei antes da pandemia exatamente com o diferencial de falar bem do Brasil. Enquanto todos falavam de desgraça, eu falava com sotaque. Eu falo com sotaque porque a esposa diz, se eu perco o sotaque, desvalorizo, tá? Portanto, eu falo de comida, de bebida, de história de vinho e falo dos empresários brasileiros para falar bem do Brasil lá para fora. Eu sei que é estranho, mas lá está. Olha só que legal, hein, Paulo? E ele falou que quer entrevistar você, hein? Quando você veio para cá, ele quer entrevistar você e vai fazer questão de você aparecer aí no canal de personalidades do João. Uvas e personalidades. Uvas e personalidades. Quem quiser acompanhar, é só acompanhar o canal. Eu já vou fazer minha inscrição, porque fala sobre vinho? Sempre. Ah, então eu gosto, hein? João, prazer. Eu que agradeço. Sucesso para você e um abraço lá na sua mãe, Maria Odete. Odete. Maria Odete. Grande abraço. Tchau. Ok, então vamos a mais uma curiosidade. Vamos falar do Zeppelin. Ok, mas o Zeppelin era um dirigível, mas por curiosidade, será que ele passou aqui no sul do Brasil, e nomeadamente em Paranaguá, em 1934? Um pulo na tecnologia das viagens aéreas, o Zeppelin teria as dimensões exatas a do Titanic. Então vejam que era um Titanic a sobrevoar aqui o sul do Brasil. A sua presença em 1934 foi vista aqui em Paranaguá, como também em outras regiões do Brasil, ter uma viagem de luxo mediano, devido às suas dimensões e questões de transporte de passageiros. As acomodações eram meio medianas, mas tinham serviços de alta qualidade. Então é assim, uma das situações que nós sabemos é que a bebida que era servida a bordo, Schloss Ackenheim, então é assim, era um champanhe, tá, de uva Riesling, presume-se, que era servido a bordo. Schloss Ackenheim, presume-se que ainda existam rótulos a circular, mas safras mais atuais, mas é a questão de memorável, tá, como eu costumo dizer, que quando acharem o rótulo desse espumante, recordem-se, era o que era bebido a bordo do Zeppelin e também em 1934, quando a passagem dele aqui por Paranaguá, no sul do Brasil. Estas e outras curiosidades aqui no Uvas e Personalidades, no meu YouTube. Inscrevam-se, é gratuito, cliquem lá no sininho para receberem atualizações e já sabem. Nada que foi bebido antigamente não poderá ser bebido agora ou também ser bebido de uma forma mais à frente. Então, estas e outras histórias no meu YouTube, como já disse, sigam lá e até um próximo episódio.